Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você gosta dos nossos vídeos, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação. A lei do levirato vem do latim levir, que significa cunhado. Essa lei, segundo o Antigo Testamento, obrigava o cunhado a casar-se com a cunhada, no caso em que ela fique viúva, sem ter tido um filho homem. Deixaremos algumas referências bíblicas na descrição desse vídeo. Tal lei é lembrada também em Mateus capítulo 22. Se o cunhado não quisesse casar-se com a cunhada viúva, se realizava um ritual diante dos anciãos, na qual a mulher tira as sandálias do cunhado, dizendo, abre aspas, é isto que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. Fecha aspas. Praticamente, segundo Deuteronômio, o gesto de tirar as sandálias significa uma privação de posse, ou seja, o cunhado não tem mais direito sobre a esposa do irmão e, ao mesmo tempo, é acompanhado de um gesto de desprezo em relação ao cunhado, que não teria respeitado o seu dever de dar uma descendência ao irmão. De fato, a lei do levirato tem como finalidade principal conservar o nome e as propriedades do falecido. Em Gênesis 38, nos fala dos filhos de Judá, e Onã. Se casou com uma mulher chamada Tamar, mas ele era mau, e o Senhor o matou, deixando Tamar sem marido ou filhos. Tamar foi dada em casamento ao irmão de Onã, de acordo com a lei matrimonial do levirato, em Deuteronômio no capítulo 25. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Onã não desejou dividir sua herança com nenhum filho que pudesse gerar com Tamar no lugar de seu irmão, e então ele praticou a mais antiga forma de controle de natalidade, o coito interrompido. Em Gênesis também nos diz, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. A motivação de Onã era egoísta, e ele usava Tamar para seu próprio prazer, mas se recusava a fazer seu dever de irmão, de criar uma herança para o seu irmão morto. Um outro caso de levirato na Bíblia é na história de Ruth. Ruth tinha um marido chamado Malom, que faleceu, e ela, para dar descendência ao marido morto, foi tomada como mulher por Boaz. Mas antes de Boaz, existia um outro parente mais próximo que deveria exercer o papel de resgatador na família, mas esse resgatador não quis resgatar as propriedades e cumpriu o levirato para com Ruth, o que fez com que Boaz fosse o resgatador. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. A lei do levirato também foi lembrada no Novo Testamento pelos saduceus. Perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado, e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. A resposta de Jesus foi sobre a ressurreição dos mortos e que no paraíso não casam e nem se dão em casamento, deixando assim bem claro que o casamento se resume apenas a este mundo. Mas no tocante ao levirato sugerido pelos saduceus, Jesus o ignorou e nem sequer mencionou se hoje é permitido ou não
não, uma vez que foi instituído pelo próprio Deus. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Assim entendemos que o levirato foi praticado principalmente com o objetivo de manter as posses dentro das próprias famílias, como uma espécie de proteção familiar contra pessoas de fora que pudessem casar com viúvas sem filhos e se aproveitar do que o falecido marido tinha conquistado, além, claro, da questão de ser dada descendência em homenagem ao falecido que morreu sem filhos. Para finalizarmos, Jesus nos deu novos mandamentos, resumindo toda a lei mosaica nos seus ensinamentos. Logo, a lei, ela não foi toda invalidada, mas os usos e costumes do passado, esses foram.